Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto bem comum, na verdade, infelizmente bem comum e que eu acho que a maioria das pessoas já sofreram disso ou ainda sofrem, né? Então é um assunto bem comum mesmo, com certeza você já ouviu falar sobre isso ou até você já sofreu ou ainda sofre com isso. Então o assunto é a insônia, né? Então, estima-se que 70% dos brasileiros sofreram com insônia durante o período da pandemia do Covid-19, né? Mas o que é a insônia? Então, a insônia ela é considerada como um distúrbio do sono, né? E vai ser caracterizado por algumas situações, algumas diferentes situações. Então, a insônia, ela pode acontecer quando a pessoa ela tem dificuldade de iniciar o sono, ou seja, ela tem dificuldade de pegar no sono. Ou também ela pode acontecer quando a pessoa consegue pegar no sono bem, tá tudo ok, só que a pessoa fica acordando várias vezes durante a noite e depois ela tem dificuldade de voltar a dormir. Ou às vezes, sabe quando você coloca o seu despertador para trabalhar às 6 da manhã e da 4:30 da manhã você acorda sozinho, sem ninguém te chamar, sem nenhum despertador tocar e depois você não consegue voltar a pegar no sono novamente? Então, tudo isso são características de insônia, né? Bom, então o que acontece com as pessoas que sofrem de insônia? Com isso, a pessoa ela vai acordar extremamente cansada, né? Ela vai ficar com muito sono ao longo do dia e ela não vai conseguir prestar atenção, focar, se concentrar nas suas atividades do dia a dia, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, independente da atividade, ela não vai conseguir ter foco e ter atenção, né? Bom, mas será que existe uma quantidade ideal de horas para a gente dormir por noite, né? Na verdade, existe sim, e essa quantidade ideal, ela depende muito da fase da nossa vida, tá? Mas de uma forma geral, na fase adulta, a gente fala aí que o ideal é que a gente consiga dormir entre 7 e 8 horas por noite, certo? Bom, e quais que são as causas da insônia? Bom, são várias as causas da insônia. A gente tem uma lista bem grande, eu vou falar algumas delas que eu acho que são as principais, né? Então, dentre as principais causas, a gente pode citar aí o estresse, né? A ansiedade. Então, alguns medicamentos também vão dificultar essa questão da qualidade do sono, né? A rotina de trabalho também vai influenciar muito, então pessoas que têm um trabalho que são, né, que é um trabalho que é noturno ou que trabalha com plantões, né, de 12 horas, então trabalha das 7 da noite às 7 da manhã, então isso também vai influenciar muito na regularidade, na qualidade do nosso sono também, né? Comer muito, comer comidas pesadas pouco tempo antes de dormir, ingerir muito líquido também pouco tempo antes de dormir também são causas de insônia, tá? Consumo de bebidas estimulantes também no período ali, no finalzinho da tarde, começo da noite, consumo de álcool também, né? Nicotina. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir para você ter ou desenvolver ou continuar a ter uma insônia, certo? Bom, a gente também pode citar o próprio processo de envelhecimento, né, como uma possível causa aí da insônia. Isso porque conforme a gente vai envelhecendo, existe uma chance maior da gente desenvolver insônia, né? E as pesquisas, elas mostram que mulheres tendem a sofrer mais de insônia do que os homens. E eles atribuem isso possivelmente a essa oscilação hormonal que a gente tem, tá? E também pessoas que vivem sob muita pressão, sob muito estresse, né, e que não conseguem ter uma rotina, né, uma vida reguladinha, assim, no sentido de acordar sempre no mesmo horário, dormir no mesmo horário, fazer as refeições no mesmo horário, ou seja, sabe aquela vida que não tem uma rotina, né, que a pessoa não consegue fazer tudo igual todos os dias? Isso também dificulta muito, né, essa questão da qualidade do sono, das horas do sono, e acaba facilitando para desenvolver aí a insônia, tá certo? Bom, mas será mesmo que o nosso sono, ele tem relação com a nossa saúde, né? Gente, super tem relação. Quando a gente pensa em sono, a gente pensa muito nessa questão do descansar, né? Do conseguir ter foco, da produtividade no trabalho, né? Então a gente percebe que quando a gente não dorme bem, a gente não consegue ser tão produtivo no nosso dia. Só que isso não é o mais importante. Lógico, produtividade, atenção e foco é super importante, mas assim, o nosso sono influencia muito na nossa saúde. Existem muitas pesquisas que associam diversas doenças, principalmente doenças crônicas, né? Elas relacionam essas doenças crônicas com a falta de sono adequado, então com a insônia, né? Então, existem
muitas pesquisas que mostram a relação ali de dor crônica com insônia. Então, as pesquisas elas mostram que pessoas que têm dificuldade para dormir, dormem pouco ou têm uma má qualidade do sono, elas tendem a apresentar muito mais queixas de dores do que pessoas que não sofrem com insônia, né? Além disso, a insônia ela está muito relacionada a esse limiar de dor, ou seja, uma pessoa que tem insônia, ela tende a ter uma percepção de dor muito maior do que uma pessoa que não sofre de insônia. Por isso que pessoas que trabalham com dor crônica, com pacientes com dor crônica, é tão importante abordar e explicar para o paciente sobre essa importância do manejo do sono, da qualidade do sono. Então, o sono e a dor crônica tem tudo a ver, tem muita relação e tem muita pesquisa sobre isso, tá? Bom, outro assunto que é bastante pesquisado também, que tem bastante pesquisa que mostra a relação, é a relação entre o sono e a ansiedade e a depressão, tá? Então, muitas pesquisas mostram que pessoas que sofrem de ansiedade e ou depressão, elas também tendem a apresentar insônia, sim, tá? E qual que seria ali a relação entre o sono e a nossa cognição, né? Então é isso que tem alguns pesquisadores, né, investindo ali em tentar entender se o nosso sono, ele influencia negativamente a nossa parte cognitiva, tá? E aí algumas pesquisas, alguns estudos, eles mostram que a insônia numa idade mais avançada, né? Então ela está associada sim a um risco mais elevado de se desenvolver doenças neurodegenerativas e é possível também que a insônia também esteja relacionada com um aumento no risco de se desenvolver a doença de Alzheimer, né? Que é uma doença neurodegenerativa. Então as pesquisas elas estão trabalhando ali para investigar e eles veem que sim, que possivelmente tem essa relação. Então pessoas que sofrem de insônia, elas têm um risco maior para desenvolver doenças neurodegenerativas no geral, mas, né, principalmente o Alzheimer, aí eles têm pesquisado sobre isso, tá? Então, para vocês verem a importância de se dormir bem, não é só dormir 7, 8 horas, né? Ah, mas eu durmo 9 horas por noite, Ana Cláudia, mas aí quando você vai conversar com a pessoa acorda 10 vezes na noite, então, assim, ela mais passa o tempo acordada, né? Ela tá deitada na cama, só que ela não tá dormindo, então, será? Tá, você dorme 8 horas, mas como que são essas 8 horas? Você dorme direto, você acorda várias vezes, ou quando você acorda você tem dificuldade para dormir. Então tudo isso deve ser pontuado e avaliado. Não é só a quantidade de horas, mas é a qualidade do seu sono também, tá? Bom, então dentro do Ayurveda, como todo e qualquer desequilíbrio, então a insônia ela também vai acontecer devido a um desequilíbrio ali dos doshas, né? E os doshas que a gente pensa de cara ali que estão em desequilíbrio é o dosha vata e o dosha rajas. Então o dosha vata, ele atua no nosso corpo e ele é responsável por todos os movimentos, e o dosha rajas na nossa mente, ele também é responsável por esses movimentos, mas mais no sentido assim, de agitação mental, de movimento mental, né? Então quando a gente pensa em insônia, a gente pensa muito no desequilíbrio desses dois doshas, mas pode acontecer também, obviamente, dos outros dois doshas, tipo o dosha pitta, o dosha kapha, também estarem desequilibrados, né? Então, por isso que é sempre importante uma avaliação individualizada, para tentar entender o que está em desequilíbrio em você. Mas quando a gente fala insônia, já vem na nossa cabeça o desequilíbrio desses dois doshas aí, certo? Então, assim, o dosha vata, ele causa, e o dosha rajas, né? Ele causa muito essa agitação no nosso corpo, na nossa mente. Então, é aquela mente que não para, que fica preocupada, que fica ansiosa, que fica pensando, a pessoa não consegue pegar no sono, né? Então, o desequilíbrio desses doshas podem levar a essas situações. E se vocês forem parar para observar naquela listinha que eu falei lá em cima das causas, de possíveis causas para o desenvolvimento de insônia, vocês vão ver que muitas situações também levam ao desequilíbrio do dosha vata. Por exemplo, consumo de bebidas estimulantes, consumo de álcool, que mais que eu falei? Falta de rotina, né? Falta de rotina é uma coisa também que atrapalha muito o sono e também, né, desequilibra o nosso dosha vata. Então, a maioria dessas situações, tipo estresse, ansiedade, também causa desequilíbrio do dosha vata, que também vai levar à insônia. Então, vocês veem que tá tudo relacionado, né? Que todas as coisas que eu citei lá em cima que desequilibram o dosha vata também causam insônia, tá? Então, tem essa relação aí, tá certo? Bom, e o que a gente deve fazer para tratar a insônia? Bom, primeiro de tudo, você tem que investigar o porquê que você não tá conseguindo dormir bem, né? É uma causa mais emocional, é mais o estresse e a ansiedade que você tá sentindo, ou é uma questão do seu trabalho mesmo que você tem que trabalhar à noite, ou é uma questão que você trabalha até muito tarde na frente do computador e fica lá na tela do celular, na tela do computador até, sei lá, meia-noite, meia-noite e meia, né? Então tem que tentar investigar o que está causando essa insônia e, se possível, retirar esse fator. Então vamos pensar lá numa pessoa que trabalha de
home office, essa pessoa fica lá no celular ou na frente da tela do computador até meia-noite, meia-noite e meia, vai tentar dormir, não vai conseguir, né, gente? Porque as telas, elas são super estimulantes, tem essa questão da luz, né? Então, assim, o ideal é essa pessoa, né, que usa muita tela durante o período noturno, é diminuir o uso dessa tela. Então você, sei lá, desligar o computador, desligar a TV, né, parar de usar seu celular pelo menos 2 horas antes de você ir dormir, né? E tentar evitar de fazer atividades que te estimulem mesmo, né? Então fazer atividades mais calmantes, mais relaxantes, né? Então tem uma série de orientações que a gente faz sobre a higiene do sono, né? Então, como dormir melhor. Então são orientações assim, super simples, mas que, gente, faz total diferença. Então corta, né? Tenta cortar o uso de telas, né? Seja TV, computador, celular, pelo menos 2 horas antes de dormir. Não faça nenhuma atividade estimulante. Então, por exemplo, não vai querer me fazer academia 11 horas da noite, pelo amor de Deus, porque isso vai te estimular, vai te deixar ligadão, né? Então, evitar de comer, né, muita comida ou comidas pesadas próximo do horário de dormir. Evitar de ingerir muito líquido próximo do horário de dormir também, porque isso vai fazer com que você fique acordando à noite para ir ao banheiro. Então, tenta não levar preocupação, né, coisas para resolver na cama. Então, hora de dormir, né? Então, você deixa para pensar isso no dia seguinte, né? Então, vai para a cama na hora que você estiver com sono. Então, não adianta você deitar lá na cama e ficar rolando de um lado para o outro. Então, vai ler um livro, vai desenhar, vai escrever, vai fazer alguma coisa que te acalme, que não te estimule, e aí você vai deitar na cama quando você estiver com sono, né? Então, assim, o ambiente do lugar que você dormir deve ser um ambiente escuro, um ambiente, né, quentinho, confortável, agradável, sem barulho, sem ruídos, né? Se possível, se você tiver bichinho e o bichinho dorme com você na cama e você tem insônia, não deixa o seu bichinho dormir na cama, né? Faz uma caminha do lado da sua cama, porque isso atrapalha a gente a dormir, acorda a gente várias vezes, né? E quem tem insônia, gente, só vai sofrer com isso, né? Então, são várias orientações de higiene do sono que a gente faz, e são coisas super simples, mas, gente, que super funcionam e que precisam ser seguidas se você quiser melhorar a qualidade do seu sono, né? Então, essa questão da comida é muito verdade, né? Então, assim, gente, a gente tem que comer pelo menos 3 horas antes de dormir comidas leves, né? Pra acontecer a digestão de uma maneira fácil, tranquila, pra você não ficar lá passando mal durante a noite. A mesma coisa serve pros líquidos, né? Então, evitar tomar muito líquido antes de você dormir, porque senão a cada 1, 2 horas você vai ficar acordando pra ir ao banheiro, né? Bom, dentro do Ayurveda, então, o terapeuta ele vai avaliar, né, as possíveis causas, os motivos que tá te levando a essa insônia, e ele vai fazer um tratamento, ele vai planejar ali um tratamento individualizado para você, com orientações também, né, muitas orientações sobre a sua alimentação, que também super influencia nessa questão da insônia, tá? Então vai fazer orientações alimentares, vai fazer orientações da sua rotina dentro das suas possibilidades, né? Ah, Ana Cláudia, mas eu trabalho à noite, como que o terapeuta vai fazer? Gente, o terapeuta vai saber o que te indicar mesmo você trabalhando à noite. Então tem alguns ajustes que você dá pra você fazer dentro das suas possibilidades. Por isso que o tratamento deve ser individualizado, porque você tem que dormir 10 horas da noite. Pra você talvez não funcione, porque 10 horas da noite você tá trabalhando, tá? Então o terapeuta ele vai fazer ali os ajustes necessários na sua rotina conforme a sua possibilidade, conforme a sua rotina e tudo mais. Tá bom? Além disso, dentro do Ayurveda a gente pode utilizar da fitoterapia, então de algumas ervinhas, de algumas plantas para ajudar também nesse processo, né? Então tem alguns chás calmantes que a gente pode indicar ali para consumir à noite, né? Não tão próximo do horário de dormir, né? Mas que também vai ajudar. A gente tem algumas plantinhas também que a gente indica que são super boas para questões de insônia, de estresse, de ansiedade, tá? E uma coisa super simples, mas que pode ter um super efeito é tomar um leitinho quente, né? Não muito também, uma xícarazinha pequenininha de leite quente, leite morno, né? Pouco tempo antes de dormir, e se você adicionar noz moscada, melhor ainda, porque a noz moscada dentro do Ayurveda, ela tem um efeito calmante super maravilhoso para a mente, então ela calma muito a mente, então isso vai trazer um efeito bem sedativo, bem calmante para você. Então, um leitinho quente com um pouquinho, uma colherzinha ali de café, né, bem pequenininha, de noz moscada, bem pouquinho mesmo, uma pitada, na verdade, não é nem uma colher, né, uma colherzinha, acho que seria até muito, mas uma pitadinha de noz moscada. Aí o terapeuta, ele vai indicar tudo certinho pra vocês, porque tem a quantidade também certa pra usar, né, se você usar muito, né, pode não ser tão benéfico, então tem toda a quantidade certinha pra cada pessoa. Por isso que eu falo, gente, não façam essas coisas sem passar com um terapeuta, o ideal é passar com uma orientação do terapeuta, tá? Tem a Ashwagandha também, que é uma planta super boa, porque ela é uma planta que auxilia muito a lidar, né, ali com situações de estresse, ansiedade, e ajuda muito nessa questão da insônia, mas também é o que eu falo, é uma plantinha, mas deve ser indicada pelo terapeuta, porque ela também tem as suas contraindicações, então não vai ser todo mundo que pode, né, usufruir aí da Ashwagandha também.
Bom, gente, então assim, resumindo, né? O Ayurveda, ele pode sim ajudar muito nessa questão da insônia, tá? A insônia, ela pode ter muitas causas, muitos fatores, né? Então ela é multifatorial, né? A causa da insônia é multifatorial, então aí o terapeuta, ele vai buscar entender o que tá acontecendo com você, o porquê que você tá tendo essa insônia e vai te guiar pelo melhor caminho. Pode ser indicado o uso da fitoterapia ou não, dependendo do caso, tá? Mas lembrando que a fitoterapia, ela é um complemento, tá bom? Não adianta nada você tomar ashwagandha e você continuar fazendo tudo que te leva a um estado ali de insônia. Então a ashwagandha, ela é apenas um complemento. Ah lá quem apareceu no meu vídeo, minha gente, meu gatinho. O Tomzinho apareceu para fazer companhia para mim. Então, a fitoterapia, ela é um complemento, ela vai ajudar no tratamento, mas de nada adianta você tomar ashwagandha se você continuar fazendo tudo que contribui para você continuar tendo insônia, tá? Bom, então entendam que para você melhorar a qualidade do seu sono, possivelmente você vai ter que mudar o seu estilo de vida, tá? Ana Cláudia, mas eu trabalho à noite, eu vou pedir demissão do meu emprego? Gente, a gente sabe que não é assim, né? Lógico que o ideal seria, né, trabalhar apenas de dia, mas a gente sabe que tem alguns trabalhos realmente que não dá, né? Quem trabalha em hospital, quem trabalha em outros lugares que exigem esquemas de plantão, de plantão, não tem muito o que fazer, mas é aquilo que eu falei, né? Você vai ter que mudar alguns hábitos da sua vida para tentar facilitar essa questão do seu sono dentro das suas possibilidades, né? Então, por exemplo, praticar atividade física. Eu trabalho, dou plantão de noite, mas você pratica atividade física? Não pratico. Então, praticar atividade física é uma das orientações se você quiser melhorar o seu sono, né? Sei lá, você não pratica atividade física, você ingere bebida alcoólica próximo do horário de dormir? Ana Cláudia. Então, tá vendo? Então, assim, lógico que tem coisas que, dependendo do seu trabalho, né, não vai ter muito como mudar, mas sempre dá pra gente melhorar alguma coisa na nossa rotina. Então, fiquem cientes, se você quiser melhorar a qualidade do seu sono, você vai ter que ter algumas atitudes aí diferentes também. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo. Parem pra refletir e, gente, eu só digo uma coisa pra vocês. Priorizem o sono de vocês. Dormir não é perda de tempo, tá bom? Dormir é qualidade de vida, dormir é saúde, né? Então, e dormir você não dormir, você querer não perder tempo dormindo, é você retirar qualidade de vida da sua vida e você retirar até anos de vida, dependendo, né? Então, durmam bem, durmam com qualidade e cuidem, porque isso tá super relacionado com a sua saúde física, mental e emocional. E eu espero vocês no próximo vídeo e obrigada!